Meus irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. É uma alegria verdadeira estar de volta a essa igreja. É uma igreja amada, igreja do coração. E ontem e hoje, ouvindo também os testemunhos de missionários acompanhados por essa igreja, eu fiquei pensando nesta expansão do reino de Deus. E o reino de Deus se expande a si mesmo. Se expande por atos do próprio Deus, que são geralmente atos de amor e também atos de justiça. E por meio destes atos de Deus, de amor e de justiça, as coisas vão acontecendo. Pessoas vão orando, outras vão apoiando, outras vão enviando, outras se mobilizam para caminhar, outras evangelizam, pessoas se convertem, igrejas nascem, sofrimentos são amenizados, e o reino de Deus avança, mas avança por causa de Deus. E Deus envia e faz um ato de amor em um lugar, um ato de justiça em outro lugar, e nós vemos a partir dessa ação do próprio Deus, esta graça do Senhor derramada em todo o mundo e pela igreja, o evangelho que aponta para o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Eu queria, antes de lermos a palavra de Deus, partilhar com os irmãos um ato de amor de Deus que veio assim de maneira muito visível a mim e a Rossana em dezembro do ano passado. Esta igreja Betânia caminha conosco há tantos anos e a dona Liane se lembra muito bem quando nós começamos a falar com a igreja sobre a tribo dos Concombas na África. Eu e a Rossana, nós trabalhamos ali, moramos com os Concombas durante 9 anos, e um dos trabalhos foi a tradução do Novo Testamento para uma das línguas daquela tribo, que é a língua Limompelo. Trabalhamos 7 anos e meio traduzindo o Novo Testamento, pela graça de Deus, e este foi um ato de amor de Deus. Em 2004, o Novo Testamento foi publicado em uma festa muito especial entre os Concombas, na África, em Gana. Eles receberam a Bíblia ali nas suas mãos, em primeiro lugar, pela primeira vez, na sua língua local, o Limompelo. E foi uma festa. A festa começou às 8 horas da manhã. Eu me lembro que eles falaram: Ronaldo, nós vamos cantar um pouco para louvar a Deus, depois nós vamos passar a palavra para você e você faz a entrega da Bíblia. E ali, tudo preparado com a Bíblia, etc. Começaram 8 horas da manhã. Já era quase 5 horas da tarde e continuavam louvando a Deus um pouquinho. E não haviam passado a palavra, começou uma chuva torrencial, as pessoas se dispersaram, nós estávamos embaixo de uma grande árvore, e eu pensei, então agora o culto acabou. Lá pelas 7h30 da noite, a chuva passou, os diáconos correram, chamaram as pessoas de volta, eles voltaram e louvaram a Deus um pouco mais, depois me passaram a palavra, e nós fomos ali entregar então a Bíblia para aquele povo. E foi um momento especial, mas também contundente, porque ao receberem a Bíblia, se alegrarem com a palavra de Deus, eles fizeram esta pergunta: mas Ronaldo, e quanto ao Antigo Testamento? Eles haviam recebido apenas o Novo Testamento. E quanto ao Antigo Testamento? Isso era em 2004, nós já estávamos trabalhando na Amazônia já há 2 anos, e eu disse: olha, nós não temos mais condições de nos envolvermos com a tradução do Antigo Testamento, estamos trabalhando com os indígenas da Amazônia, mas nós vamos orar para que isso aconteça. E lá mesmo, em 2004, eles falaram: nós vamos traduzir o Antigo Testamento. E eles enviaram 4 famílias, 4 casais para a capital do país, Gana, a capital é Accra, e enviaram esses 4 rapazes brilhantes, crentes, cheios de Deus, com este plano e com essa intenção. Eles foram para lá, aprenderam inglês, fizeram teologia, fizeram curso de tradução da Bíblia, e eles levaram 11 anos para fazer isso. Então, em dezembro do ano passado, eu estava na Guiné-Bissau, dando um treinamento sobre plantio de igrejas, recebi um recado da igreja Concomba dizendo: vem a Gana urgente, temos um assunto a tratar. Eu cheguei lá, e eles disseram: os 4 tradutores Concombas da Bíblia estão prontos. Depois de 11 anos, irmãos, a igreja Concomba investiu sozinha no treinamento, no preparo dessas 4 famílias para o ministério de tradução da Bíblia.
e fizeram um culto, e animados, eles falaram: nós vamos traduzir o Antigo Testamento todo, e vamos fazer isso em 5 anos. Ninguém traduz o Antigo Testamento em 5 anos, mas com aquele ânimo todo, começaram, e eles estão traduzindo já ali o livro de Gênesis. Então, eu queria partilhar com os irmãos este ato de amor de Deus, de uma igreja que é filha dessa igreja, e que agora já investe nos seus próprios ministros para, como missionários, atuarem na tradução da Bíblia para a própria igreja. E por meio de atos de amor e de justiça como estes, então o reino de Deus vai avançando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus? Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28. Gostaria de lhe convidar a ficar de pé por alguns minutos. Mateus capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 16. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Eu gostaria que você relembrasse comigo este contexto. O Senhor Jesus, Ele havia morrido, Ele fora crucificado. Os discípulos, os 11 discípulos que permaneceram fiéis, eles não tinham nenhuma dúvida que Jesus havia morrido naquela cruz. Aliás, se alguém perguntasse a um destes 11 discípulos sobre Jesus, o que aconteceu com Jesus, eles responderiam: Jesus verdadeiramente morreu, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu estava lá, eu vi o seu sangue sendo derramado, e eu ouvi o seu último suspiro, e eu vi Jesus sendo sepultado. Não havia nenhuma dúvida na mente, no coração daqueles discípulos, de que Jesus, ele estava morto. E nós bem sabemos que Jesus, antes de morrer, ele deixou com os seus discípulos uma promessa, que ele iria ressuscitar. Os discípulos passam, portanto, aqueles 3 dias entre a razão e a fé, entre o conhecimento e a esperança. Eles sabiam que Jesus estava morto, mas eles tinham a esperança que ele iria ressuscitar. Jesus ressuscita, mas os discípulos não sabem disso. Jesus aparece a algumas mulheres, e as mulheres, impressionadas com Jesus vivo novamente, recebem dele uma mensagem, para que eles possam contar aos discípulos que ele está vivo, e mais do que isso, que ele chamava os discípulos para um encontro. Então vocês podem imaginar comigo que este foi um momento assim impressionante na vida dos discípulos. Eles recebem um recado, eles recebem uma mensagem e recebem este convite. Jesus, que nós esperávamos que pudesse ressuscitar, de fato ressuscitou, e nós nos encontramos com ele. E ele mandou um recado para vocês, que vocês possam encontrá-lo em um monte na Galileia, e lá ele estará esperando por vocês. Então é neste contexto que nós encontramos aqui os discípulos caminhando para aquele monte, para aquele ponto de encontro com o Senhor Jesus. E com aquele coração humano, que tem razão e conhecimento de que Jesus havia morrido, mas tinha também esperança de que ele de fato houvesse ressuscitado. Capítulo 28, versículo 16, nós lemos assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, fizeram o que, irmãos? O adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto, do versículo 18 ao versículo 20, ele repete uma palavra grega, que é a palavra pantá, que é traduzida por tudo ou todo, 4 vezes. Possivelmente para demarcar estas 4 lições principais que Jesus, em seu último encontro com seus discípulos, passa para a igreja que somos nós. Eu vou reler com vocês do versículo 18 ao 20, e vocês vão acompanhar comigo estas 4 ênfases do Senhor Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, ok, irmãos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, todos os dias. Vamos orar ao Senhor? Ó Pai, nós estamos aqui reunidos porque o Senhor é Deus que nos ama com amor profundo que nós não sabemos nem mesmo definir. Nós estamos aqui reunidos nesta noite porque nós temos plena consciência de que no meio da vida e no meio da caminhada cristã nós dependemos totalmente do Senhor. Nós dependemos do Senhor para crer, nós dependemos do Senhor para entender, nós dependemos do Senhor para aplicar a Tua verdade em nosso coração, e nós dependemos do Senhor para viver esta verdade a cada dia. Deus, se há uma certeza que nós temos, é esta, da nossa total dependência do Senhor em todas as coisas. Ó Pai, nós lemos a Tua palavra, e que fala a respeito desta mensagem que o Senhor Jesus conversou com os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás. Ó Pai, nós olhamos para a Tua palavra e para esta palavra, e nós pedimos que o Teu Santo Espírito não apenas a faça aplicável à nossa vida, mas a faça, Senhor Deus, também viva em nossa mente, em nosso espírito, de maneira que possamos caminhar com o Senhor Jesus todos os dias. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém, ó Deus. Vocês podem se assentar, irmãos. Mantenham suas Bíblias abertas comigo nesse texto. E eu gostaria de trazer vocês novamente comigo neste contexto. Aqueles 11 discípulos, eles ouviram a mensagem, o convite de Jesus, para que pudessem se encontrar com Ele naquele monte na Galileia. E eu creio que eles vão para aquele monte na Galileia com aquela expectativa. Jesus, Ele morreu, nós sabemos disto, mas Ele deixou essa palavra de esperança, essa promessa que Ele iria ressuscitar, e nós vamos para vê-lo ressurreto. Não se trata aqui de quaisquer homens. Nós estamos falando sobre os 11 discípulos que caminharam com Jesus, que conheceram Jesus e que viram Jesus fazendo todas as coisas. Eles viram Jesus pregando a mensagem do reino, eles viram Jesus curando paralíticos, eles viram Jesus expulsando demônios, eles viram Jesus até mesmo ressuscitando mortos. Então são estes 11 homens que se encontram com Jesus. Olhem comigo no versículo 16, diz que eles foram para a Galileia, e no versículo 17, diz que quando eles viram Jesus, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. E para mim é impressionante notar que o Espírito Santo resolve colocar neste versículo 17, esta particularidade sobre o coração daqueles homens
que viram e acompanharam Jesus durante 3 anos, e viram toda sorte de milagres e atuação do Senhor Jesus, eles duvidaram. E foi justamente para esses 11 homens enfraquecidos, duvidosos e temerosos, que o Senhor Jesus lança estas palavras do versículo 18 ao versículo 20, porque me acompanhem, do versículo 18 ao versículo 20, Jesus coloca a sua igreja em movimento. Ele diz: toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, todos os dias. Jesus aqui, ele coloca a sua igreja em movimento. Mas a igreja aqui representada era formada por 11 homens que tinham suas dúvidas, tinham seus temores e tinham suas fraquezas. O que me leva a pensar que Deus não chama aqueles que são fortes e aqueles que estão prontos. Ao contrário, parece-me que Deus chama aqueles que estão fracos e aqueles que estão temerosos e vai fortalecendo a cada um deles na caminhada. Então, se você está fraco, se você é temeroso, se você possui alguma coisa ainda a resolver na sua vida, você é a pessoa a quem Deus chama para colocar a sua igreja em movimento. E é na caminhada que nós somos fortalecidos. Não há lugar melhor para sermos fortalecidos por Deus do que na caminhada, caminhando com Deus, esperando em Deus, servindo a Deus, trabalhando para Deus. É nesta caminhada que aprendemos de Deus, somos impactados por Deus e somos fortalecidos em Deus. E aí nos encontramos no versículo 18, que nós lemos juntos, e Jesus começa a passar para esses discípulos e para a sua igreja, que somos nós, estas palavras que ficaram conhecidas como a grande comissão. Foram as últimas palavras do Senhor Jesus. Depois ele foi elevado às alturas e deixou a sua igreja com esta comissão. No versículo 18, ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Toda a autoridade. Diga comigo: toda a autoridade. Jesus está dizendo que Ele possui toda a autoridade, e toda a autoridade no céu, e toda a autoridade na terra, e porque Ele tem toda a autoridade, Ele diz para a sua igreja, que somos nós: ide, portanto, e fazei discípulos. Nós precisamos entender ou relembrar que a missão da igreja, ela é cristocêntrica. Ela se baseia não na força da igreja, mas na força de Jesus. Não na capacidade da igreja, mas na capacidade de Jesus. Não na convicção da igreja ou dos missionários da igreja, mas na convicção de Jesus. Não na autoridade da igreja, mas na autoridade de Jesus. A igreja só tem autoridade porque Jesus reveste a sua igreja com essa autoridade. É Jesus que tem toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra. Por isto, Ele coloca a sua igreja, que somos nós, em movimento. Há um problema teológico que nós experimentamos na América Latina em abundância, que é o triunfalismo. E o triunfalismo é essa ideia que não é bíblica, mas que entrou em tantas igrejas, que prega que o crente pode fazer qualquer coisa. Se ele estiver insatisfeito por algum resultado, por algum evento, por alguma realidade, ele pode, com a sua palavra, falar e mudar qualquer coisa. Se ele estiver com um sonho, com um projeto, seja qual for o sonho, qual for o projeto, ele coloca para frente e ele faz acontecer qualquer coisa. Eu não vejo nenhuma expressão bíblica de triunfalismo nesta missão dada pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Ao contrário, parece-me que a igreja de Jesus, que somos nós somos revestidos da autoridade que Jesus tem, porém nós somos revestidos dessa autoridade para fazer apenas uma coisa, e uma coisa apenas: a vontade de Deus. Portanto, enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus,
nós contamos com a autoridade de Cristo. Mas a autoridade de Cristo sobre a igreja não é dada para a igreja fazer qualquer coisa. Não é dada para o crente mudar qualquer realidade. Não é dada para o missionário realizar qualquer projeto. Essa autoridade de Cristo sobre a igreja é dada para que a igreja faça o que Cristo faz, à vontade do Pai. Portanto, quando nós caminhamos em nossa vida cristã, quando nós estamos no passo a passo, quando nós nos vemos como igreja, quando nós atuamos como pastores e missionários, essa é a pergunta que nós precisamos fazer no final de cada dia. Qual é a vontade de Deus na minha vida, neste momento, neste lugar? Porque é na vontade de Deus que nós experimentamos a autoridade de Cristo. Autoridade e poder são palavras bem diferentes na palavra de Deus. A poder é capacidade. Quando Jesus ele diz que a igreja pode fazer alguma coisa, Jesus está reconhecendo e dando para a igreja esta capacidade. A autoridade, meus irmãos, não é capacidade, a autoridade é direito. Jesus está dizendo que ele tem o direito de fazer qualquer coisa, e ele reveste a sua igreja com o seu direito, com a sua autoridade, para fazer aquilo que ele quer que seja feito. Portanto, nós precisamos nos relembrar ao nosso próprio coração, à nossa própria mente, esta pergunta bíblica: qual é o desejo de Jesus para a nossa vida, neste momento, neste lugar, nessa profissão, nesta vizinhança, naquele prédio, naquela casa, naquela universidade, naquela igreja? O que Deus requer e espera de mim? Porque é na vontade de Deus que nós experimentamos a autoridade de Cristo. Eu costumo dizer que o crente que não está na vontade de Deus, ele não deixa de ser crente, ele não pede a salvação. Pela graça do Senhor, ele pode experimentar um quebrantamento e correção do Senhor mais à frente, mas o crente que não está na vontade de Deus, ele não conta com a autoridade de Deus. E a igreja que não está na vontade de Deus, não conta com a autoridade de Deus. E talvez seja por isso que nós batemos cabeça muitas vezes. Porque queremos fazer coisas da nossa cabeça, do nosso sonho, da nossa decisão, sem realmente perguntar qual é a vontade de Deus. Por outro lado, se fora da vontade de Deus, nós não estamos debaixo da autoridade, revestidos da autoridade do Senhor para aquilo que nós fazemos. Quando nós estamos na vontade de Deus, Deus nos capacita com essa autoridade além da medida. E é por isso que Deus chama os fracos e eles agem como fortes. Deus chama os enfermos e eles caminham com pessoas sadias. Deus chama os tímidos e eles pregam com pessoas extrovertidas. Deus chama os temerosos e eles pregam sobre a fé no Senhor Jesus. Deus chama os que não são e fazem aquilo que ninguém mais faz. Não é pela capacidade humana, mas é porque eles estão na vontade de Deus, onde a autoridade de Cristo se revela. Eu tive uma experiência alguns anos atrás que neste assunto marcou a minha vida. Eu estava em um encontro, um congresso de igrejas no sul da França. O sul da França não tem muitas igrejas evangélicas, poucas igrejas. Reuniram as igrejas, fizeram um congresso e falaram: Ronaldo, você vai falar durante 3 noites nesse congresso, um momento para todas as igrejas, depois um momento para os pastores e líderes também dessa igreja. E foi uma oportunidade que eu tive assim, que encheu meu coração. Eu não falo francês, então eu tinha que contar com um intérprete. Eu falava em inglês e ele traduzia então bondosamente para o francês. E para quem já falou com intérprete, sabe muito bem que para se pregar com intérprete, se você tiver um bom intérprete, ali já é metade da pregação.
porque realmente você fica inseguro ao falar, talvez o momento certo, tem que esperar, etc., não sabe o que está sendo ali colocado, mas se é uma pessoa que faz uma boa tradução, você já se sente mais seguro e caminha melhor. E ali eles me entregaram ali, me conduziram a um rapaz que era fluente em inglês, fluente em francês, morava na França há mais de 15 anos e era um intérprete assim brilhante. Sabe aquele rapaz que você fala e ele fala com você, você coloca ênfase e ele dá aquela ênfase. E nós trabalhamos juntos na primeira noite e foi assim uma benção. Eu pude pregar com liberdade, ele interpretou com liberdade, o povo entendeu a mensagem. Na segunda noite a mesma coisa, na terceira noite, que era a noite em que todas as igrejas estariam reunidas, o organizador daquele congresso disse: Ronaldo, o rapaz, o intérprete, teve aí um problema imprevisto, ele não vai poder participar hoje à noite. Eu já fiquei assim meio nervoso, e ele disse: não se preocupe, nós providenciamos uma senhora que vai interpretá-lo, então, ela já não faz esse trabalho há muitos e muitos anos, mas nós esperamos que ela consiga fazer bem. E ele disse: aliás, a senhora está entrando agora. E era uma senhora bastante idosa, andando de bengala, vagarosamente, e se aproximou de mim, eu cumprimentei a senhora, e ela respondeu, e eu não ouvi a sua voz. Aquela senhora que falava baixinho, e eu não ouvia a sua voz, e eu falei um pouquinho mais, e ela sussurrava, e eu não ouvia o que a senhora falava, e eu pensei comigo: não vai funcionar, não vai funcionar. E aquele organizador do congresso disse: Ronaldo, eu sei que você talvez esteja preocupado. Eu pensei: estou, aí com aquela senhora, mas no momento geralmente funciona bem. E eu me sentei ao lado daquela senhora. Eu tinha sempre o cuidado de repassar com o intérprete o texto no qual eu pregava, e conversava com ele os pontos principais da mensagem. Eu disse àquela senhora: a senhora quer que eu lhe diga qual o texto que eu vou usar hoje à noite? E ela disse: não se preocupe, está tudo bem. Eu fiquei mais preocupado. Eu disse: mas pelo menos os pontos principais que eu vou enfatizar hoje à noite. Ela sorriu, olhou para mim e disse: não se preocupe, vai funcionar, vai dar tudo certo. E eu mais preocupado. Subi ao púlpito naquele congresso, ajudei a senhora a subir, ela colocou a sua bengala ali de lado, e meus irmãos, quando eu abri a Bíblia, eu peguei um microfone, ela segurou um outro microfone, eu comecei a falar, aquela mulher se agigantou naquele púlpito, e ela fez uma interpretação daquela mensagem, que eu jamais vi uma pessoa interpretando daquela forma. No final da mensagem, quando eu estava mais empolgado e falava mais rápido, ela traduzia de maneira tão precisa e rápida, que ela terminava a sentença comigo, coisa que eu nunca vi. Terminou aquela mensagem, me sentei ali, ao lado daquela senhora, ela virou-se para mim e disse: Pastor Ronaldo, é maravilhoso como Deus nos capacita quando nós estamos fazendo a sua vontade. É a autoridade de Cristo. Quando nós estamos na vontade de Deus, nós podemos contar com a autoridade de Cristo em nossas vidas. E Deus transforma o fraco como eu e você em forte, o tímido em valente, o temeroso em alguém com uma plena convicção, naquele que não é, em alguém que crê que Deus tudo é, em alguém que não faz, naquele que faz tudo na força de Deus. Deus transforma a igreja em uma igreja cheia de autoridade para fazer aquilo que agrada ao Senhor, que é a sua vontade. A autoridade espiritual é uma teologia bíblica que está ligada à dependência da vontade de Deus. Dependência da vontade de Deus. Quando a senhora, então, aquela intérprete, se despediu de mim, saiu, o coordenador daquele congresso disse: Ronaldo, você sabe quem é essa senhora? Eu disse: não, nunca havia visto em minha vida. Ele disse: ela não se apresentou? Eu disse: não, apenas seu nome. Ele disse: essa senhora era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha na França pregar, na década de 70.
Meus irmãos, na dependência do Senhor, você que está fraco nesta noite, pode ser fortalecido em Deus, para fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus, no movimento de Deus, na igreja de Deus, no reino de Deus que avança, mas é na dependência de Deus, e não há dependência de Deus sem um coração quebrantado. Porque não é da nossa natureza, não é da minha natureza, nem da sua natureza, nem da natureza dessa igreja, caminhar na dependência de Deus. É da natureza do coração caído humano, viver de acordo com seus próprios planos e sonhos. E nem todo plano de um homem de Deus é plano de Deus. E nem todo plano de uma igreja de Deus é plano de Deus. Toda autoridade me foi dada. A igreja que caminha na expansão do reino de Deus é uma igreja que está na vontade de Deus e conta com a autoridade de Cristo. Versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, o que, irmãos? Toda autoridade, diga comigo, toda autoridade. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. Toda autoridade e todas as nações. Jesus olha para a sua igreja e põe a sua igreja em movimento, e ele diz, não é em Jerusalém, não é na Judeia, não é aqui na Galileia, eles estavam na Galileia, não é apenas em Roma, não é apenas na Espanha, mas é entre todas as nações, que vocês usarão esta minha autoridade para fazer uma coisa, fazer discípulos. Todas as nações. É interessante que o verbo imperativo aqui, nesse versículo 19, não é o verbo ir. Nós enfatizamos muito o id, e o id é importante, mas o verbo imperativo aqui no original grego é o verbo fazer discípulos. Isso mostra que ir sem fazer discípulos não tem significado algum, que a obra missionária não é ir, que a obra missionária não é enviar, que a obra missionária não é viajar, que a obra missionária não é atravessar a rua da sua casa, que a obra missionária envolve fazer discípulos, que sem esse significado da caminhada, que é fazer discípulos, a caminhada perde o significado. A igreja não é chamada por Jesus e não é posta em movimento por Jesus apenas para passear pelas nações, apenas para conhecer as nações, apenas para se fazer presente nas nações, mas para fazer discípulos entre todas as nações. Nós estamos aqui presenciando o chamado da igreja pelo Senhor Jesus. Jesus chama a sua igreja para ser uma igreja discipuladora. E esse chamado de Deus é para todo aquele que é salvo no Senhor Jesus. Quem aqui é salvo no Senhor Jesus? Se você é salvo no Senhor Jesus, você é chamado por Deus. Você é chamado por Deus para a comunhão, você é chamado por Deus para a oração, você é chamado por Deus para a santidade, você é chamado por Deus para a missão, para fazer discípulos onde você estiver e por onde você passar. Entre todas as nações, fazei discípulos. O chamado de Cristo para a sua igreja é um chamado pessoal, é um chamado intransferível e é um chamado inconfundível. É pessoal porque Deus não chama instituição, Deus chama gente como você e eu. É um chamado intransferível porque você não pode, e eu repito, você não pode transferir, terceirizar aquilo que Deus tem para você fazer. A sua agenda, a sua história e a sua vida é única. Onde eu vou passar, você não passará. Onde você vai passar, eu jamais passarei. A pessoa que você vai se encontrar com ela nesta semana em Niterói ou no Rio de Janeiro, naquele táxi, naquele ônibus, naquele escritório, naquele prédio, naquela universidade, ninguém mais vai encontrar, você vai encontrar. O vizinho que você tem, somente você tem. A sua família é apenas a sua família.
O chamado de Deus, ele é pessoal, ele é para você e ele é intransferível. Você não pode terceirizá-lo. Deus tem um propósito para cada vida. A palavra de Deus chama esse propósito de vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja? Qual é a vontade do Pai para a sua existência neste momento, neste lugar, nesta semana, em nome do Senhor Jesus? O chamado de Deus não é apenas pessoal, não é apenas intransferível, mas é também inconfundível. Porque quando Deus fala, o Espírito Santo, que é Deus e que habita a igreja, dentre vários papéis que exerce o Espírito Santo, um deles é de lembrar a igreja de quem é a igreja, de lembrar a igreja da missão da igreja, de lembrar a igreja da sua identidade no Senhor Jesus. Portanto, é um chamado inconfundível, porque se estivermos esquecidos, cedo ou tarde, nós seremos lembrados. E nada mais vai encher o nosso coração, a não ser fazer a vontade de Deus. E nunca é cedo demais para fazer a vontade de Deus, e nunca é tarde demais para fazer a vontade de Deus, porque o chamado de Deus é pessoal, é intransferível, e ele é inconfundível. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, para que a nossa vida tenha verdadeiro significado. Estava pregando em uma igreja em Manaus, há poucos anos atrás, e eu me lembro que no final do culto, era um domingo à noite como este, eu convidei as pessoas a quem Deus está chamando, especialmente para a obra missionária. Havia muitos jovens e adolescentes naquele culto, Deus chamando para a obra missionária. Eu convidei essa turma a vir à frente para orarmos juntos, e vieram à frente muitos jovens e vários adolescentes. E chamou minha atenção porque no meio dos jovens e adolescentes veio uma senhora bem idosa. E eu pensei, a senhora deve ser a avó de um dos jovens e veio acompanhar o rapaz ou a moça nesse momento especial em sua vida. Terminou o culto, aquela senhora veio conversar comigo e ela disse: Pastor Ronaldo, quando eu tinha 15 anos de idade, Deus me chamou para a obra missionária, mas eu me esqueci. Hoje eu tenho mais de 80 anos de idade. Eu vivi a minha vida como eu quis viver. Eu fiz na minha vida o que eu quis fazer. Eu enchi o meu coração dos prazeres que podiam caber no meu próprio coração. Eu passei boa parte da minha vida sem perguntar e sem me preocupar qual era a vontade de Deus para a minha caminhada nesta terra. E hoje eu estou com mais de 80 anos de idade, e neste culto, nesta noite, Deus me lembrou que Ele quer me usar. Ela disse, será que é tarde demais para que eu possa fazer a vontade de Deus? E eu respondi com essas frases que eu disse aos irmãos aqui minutos atrás. Nunca é cedo demais para fazer a vontade de Deus, nunca é tarde demais para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus dá significado à nossa caminhada. Aquela senhora, para minha alegre surpresa, semanas depois, eu recebi a notícia de que ela havia se alistado ali para ser parte de uma equipe de um barco que subia e descia durante dias, às vezes semanas, um dos rios da Amazônia. E até hoje, aquela senhora com mais de 85 anos de idade hoje, ela é uma das principais missionárias de uma equipe cheia de adolescentes e jovens, que sobe e desce os rios da Amazônia, fazendo a vontade do Pai. Meus irmãos, nós temos muitas coisas em nossa vida, nós temos muitos projetos em nossa mente, nós temos muitos sonhos pessoais, mas nada supera fazermos e vivermos a vontade de Deus a cada dia da nossa existência. Toda autoridade, diga comigo, toda autoridade, todas as nações, diga comigo, todas as nações, todas as nações. 2000 anos se passaram,
Jesus colocou a sua igreja em movimento, e ele disse à sua igreja: são todas as nações. Depois de 2000 anos, há hoje mais de 3.000 povos que nunca ouviram uma vez sequer o nome do Senhor Jesus. Isto é injustificável. É injustificável que depois de 2000 anos de história cristã, tenhamos ainda no Brasil mais de 100 tribos indígenas sem a presença de um missionário. É injustificável que haja no mundo hoje mais de 1 bilhão de pessoas que jamais ouviu uma única vez sequer em suas vidas o nome de Jesus Cristo. É injustificável que haja no Brasil mais de 2.000 comunidades quilombolas sem uma igreja evangélica, mais de 10.000 comunidades ribeirinhas sem uma igreja evangélica, mais de 6.000 assentamentos sertanejos sem uma igreja evangélica, mais de 700.000 ciganos que não conhecem o evangelho do Senhor Jesus. É injustificável que depois de 2.000 anos de história cristã, em que Jesus colocou a sua igreja em movimento, nós tenhamos ainda 1.800 línguas, sem sequer um versículo da palavra de Deus em seu próprio idioma. É injustificável, porque Jesus há 2.000 anos olhou para a sua igreja e disse: são todas as nações, todas as nações. Versículo 19: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20, me acompanhem: ensinando-os a guardar, o que, irmãos? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Toda a autoridade, todas as nações e todas as coisas. Jesus aqui, ele está dizendo como fazemos discípulos. Ele está dizendo: vocês fazem discípulos, ensinando os discípulos a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E Jesus ordenou e ensinou muitas coisas. Na minha compreensão, Jesus enfatizou 3 coisas sobre todas as coisas que ele ensinou. A primeira delas é amar a Deus, a segunda delas é amar o próximo, e a terceira é fazer discípulos. Mas Jesus aqui está colocando a sua igreja em movimento, dizendo: vocês devem fazer discípulos desta forma, ensinando as coisas que eu vos tenho ordenado. Como se faz discípulos? Ensinando os discípulos a viverem com Jesus a partir da minha experiência de também viver com Jesus. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Há 2 palavras do Novo Testamento que andam de mãos dadas quanto a fazer discípulos. A primeira palavra é uma palavra grega, que é a palavra querigma, que é traduzida por proclamação. É quando a gente abre a boca e fala sobre as verdades de Jesus. A segunda palavra é uma palavra grega que é martyrion, que é traduzida por testemunho. É quando você não precisa abrir a boca, mas você vive de tal forma que as pessoas percebem que Jesus Cristo vive na sua vida. Então, a igreja do Senhor Jesus, parece-me que é chamada a viver dessa maneira querigmática, falar das verdades de Deus, e também dessa maneira martírica, vivendo as verdades de Deus na sua própria vida diária. E parece-me que nós não podemos divorciar as 2 coisas. E talvez seja este um dos nossos grandes erros. Nós queremos falar: eu quero verbalizar tão somente o que Deus ensina, e outros dizem: eu quero apenas viver e demonstrar o que Deus ensina. Mas o chamado de Cristo para a sua igreja é para que a igreja faça as 2 coisas. Uma igreja que fala, mas também vive. Uma igreja que tem teologia, mas também tem fé. Uma igreja que tem um bom treinamento em envio missionário, mas um bom testemunho em casa também. E é nesta maneira de falar e viver que nós fazemos discípulos, falando
com os discípulos e vivendo, dando testemunho aos discípulos. Agora preste atenção em algo que eu quero enfatizar nessa noite. O Senhor Jesus, Ele está dizendo para a sua igreja fazer discípulos dEle. E Ele diz aqui, ide portanto e fazei discípulos. Em uma tradução mais literal, fazei discípulos que são meus discípulos. Nós temos aqui, especialmente na igreja brasileira, uma ideia, eu acho, em alguns lugares meio extravagante, errada, questionável sobre discipulado. Estava em uma igreja outro dia e preguei um culto num sábado à noite, e depois daquele culto, um dos líderes da igreja disse: Ronaldo, eu quero ir com você para comermos uma pizza e conversarmos um pouco mais, mas o pastor da igreja está me discipulando, eu vou perguntar ao pastor da igreja se hoje à noite eu posso comer uma pizza. Discipulado estranho, não pode comer uma pizza sem falar com o pastor da igreja? Já pensou, Theo, se todo mundo que fosse comer uma pizza ligasse para você antes, Theo, que tal aqui uma pizza, né, desse sabor especial? Meus irmãos, nós não somos chamados como igreja a fazer discípulos nossos, mas a fazer discípulos do Senhor Jesus. Não pessoas que andem como nós, que falem como nós, que se pareçam conosco, mas pessoas que andem como Cristo, falem como Cristo e se pareçam com Cristo, porque Jesus é o Senhor da igreja. E é na autoridade de Jesus que os discípulos são feitos. Jesus está dizendo à sua igreja, eu creio que também a você e a mim nessa noite, nos relembrando toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas que vos tenho ensinado. Fazei discípulos ensinando todas as coisas. Ontem à noite eu falei com os irmãos a respeito da vida de George Miller. Quem estava aqui ouviu, um homem usado por Deus, pastoreou uma igreja por quase 40 anos. Esse homem fundou orfanatos e escolas, foi um exemplo a seguir. Aos 70 anos de idade, ele orou a Deus, perguntando a Deus qual era a sua vontade, e ele falou com Deus qual era a vontade de George Miller. Minha vontade é parar um pouco, é descansar um pouco. Em outras palavras, seria me aposentar, mas eu estou submisso à tua vontade. E esta é a oração do crente, qual é a vontade de Deus? E Deus falou a Miller, a minha vontade é outra. E ele começou um novo ministério por 17 anos, ele visitou 42 países e pregou o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas. Mas quase ao final da vida de George Miller, e isso eu não falei ontem, mas queria falar hoje, quase ao final da sua vida, um jornalista cristão aborda George Miller, faz uma entrevista com ele, lindíssima, perguntas e respostas profundas, mas uma das últimas perguntas foi esta: George Miller, você ao final da sua vida, depois de fazer tanto, ser uma referência para a cristandade em sua geração, qual é o segredo de George Miller? Ao que aquele homem pensou e respondeu: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O seu segredo e o meu segredo precisa ser este: morrermos para vivermos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo, Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, olhem comigo o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, o que, irmãos? Todos os dias, diga comigo, todos os dias até a consumação do século. Olhe bem para mim e reflita comigo. Toda esta fala do Senhor Jesus, até agora, para os discípulos que ouviam, era uma coisa desesperadora. Eram 11 homens, eram temerosos,
eram duvidosos, não eram pessoas importantes, não eram grandes líderes até então, não lideravam um grande movimento, e Jesus diz: o negócio é o seguinte, eu tenho toda a autoridade, e vocês irão a todas as nações, e farão discípulos de todas as nações, e irão batizar pessoas em todas as nações. Era uma missão impossível, era uma missão insuperável, eu diria que era uma missão desesperadora, até esta última frase, porque essa última frase faz tudo possível no Senhor Jesus. Ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, mas Jesus está conosco todos os dias. Diga comigo: todos os dias. Jesus está com você todos os dias. Jesus está com essa igreja todos os dias, com a sua família todos os dias. No dia mais escuro, na noite mais sombria, quando seu coração está partido e você não vê solução, Jesus está com você naquele dia. No dia da enfermidade, que os médicos já não têm mais o que falar ou o que fazer, que o seu corpo parece não reagir mais, e você está na sua casa, ou você está em um leito de um hospital, e parece que não há mais solução, Jesus está com você todos os dias. Quando você está naquela crise conjugal ou crise familiar, que você não fala com ninguém, nem com o pastor, mas você entra para o seu quarto e você pensa: eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Jesus está com você todos os dias. Quando o desemprego bate à sua porta, e o dinheiro some, e a vida muda, e você se envergonha, e se constrange, e não tem solução, e o desespero parece querer tomar conta da sua alma, Jesus está com você todos os dias. Quando você peca, e transgride o mandamento de Deus, e traz para a sua vida carnalidade, mundanismo, até mesmo coisas do diabo, quando você se sente totalmente distanciado de Deus pelo próprio pecado, Jesus está com você, mesmo lá, todos os dias. Esta é uma mensagem insuperável, é uma promessa insuperável do Senhor Jesus. Ele está dizendo: vocês têm uma missão impossível, mas vocês têm uma promessa insuperável, vocês jamais estarão sozinhos, jamais estarão sozinhos. A presença de Cristo, ela é suficiente para a nossa vida, mesmo na noite mais escura. A presença de Cristo, porque ela nos lembra qual é a vontade do Pai, ela fortalece a nossa fé e ela nos dá esperança. É a presença de Cristo, porque Cristo está presente todos os dias. Nós podemos nos lançar na vontade de Deus, mesmo aquela vontade de Deus que parece arriscada demais, complicada demais, perigosa demais, constrangedora demais. Eu falei sobre isso em uma outra igreja um tempo atrás, e alguém falou: Ronaldo, mas eu sou tímido, com que cara eu vou atravessar a minha rua? Esse senhor morava em um condomínio assim fechado, um condomínio até luxuoso. Ele disse: com que cara eu vou atravessar a minha rua e bater na porta do meu vizinho, com quem eu não tenho assim muita liberdade, e falar do meu vizinho sobre o amor de Deus? Só é possível porque Jesus está contigo todos os dias. Com que cara eu vou conversar com a pessoa que se senta ao meu lado em um ônibus que eu nem conheço, e parece que não quer nem conversa, e que eu tento ali puxar uma conversa, ela nem responde direito? Com que cara eu posso falar sobre o amor de Deus com essa pessoa? Isso é possível porque Jesus está conosco todos os dias. Missionários, com que força, muitas vezes nós pensamos, com que força nós iremos voltar? Depois de dias gostosos, animadores, aconchegantes, bem cuidados, mas precisamos voltar. Com que força? Voltar para aquela cidade, para aquele deserto, para aquele país, para aquela mata. É possível,
porque Jesus está conosco todos os dias. Mas, pastor Ronaldo, como é que eu vou falar pela enésima vez da salvação em Cristo para aquele meu parente com quem eu já falei do Senhor Jesus tantas e tantas vezes, ele jamais se converteu, coração endurecido, mas vou me encontrar com ele no próximo encontro da família, durante o Natal, como eu vou falar com ele novamente sobre o que eu já tenho falado tantas vezes? Porque Jesus está conosco, Jesus está conosco. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, mas Jesus está conosco todos os dias, todos os dias. Eu queria encerrar, meus irmãos, não sei se já partilhei nessa igreja, talvez tenha partilhado, mas mesmo assim gostaria de repetir, uma história que me impressionou muito, e com isso eu concluo. Alguns anos atrás, eu li um relato sobre a prisão de um juiz federal chinês. Não sei se vocês acompanharam, foi noticiada no mundo evangélico. E esse cristão chinês, ele era um homem importante, seria mais ou menos equivalente a um juiz federal aqui no Brasil. Era um juiz federal chinês cristão do interior da China. E anos atrás, ele não apenas resolveu ser crente, e um bom crente, mas ele resolveu falar de Jesus para as pessoas durante o expediente de trabalho. E ele foi alertado, não pode falar de Jesus, especialmente durante o expediente de trabalho. E ele misturava as coisas, e ali na hora até de dar ali uma sentença, etc., no final, chegou a fazer oração. E foi alertado pela segunda vez, não pode falar de Jesus, pior ainda fazer oração, não pode orar. E aquele homem não se intimidou, e ele disse, o melhor que eu tenho a falar com vocês, depois dessa sentença, depois dessa palavra como juiz, agora eu falo como cristão, e ele falava sobre o amor de Deus. A liderança daquela província não teve outro recurso, mas decidiu prender aquele homem. E decidiram não apenas prender aquele homem, mas fazer da prisão dele um ato de intimidação a outros crentes daquela província que, porventura, gostariam de seguir aquele modelo e fazer a mesma coisa. E anunciaram a prisão, falaram, no próximo dia da semana tal hora, era um momento à tarde, o juiz federal, e citou o seu nome, será preso e será escoltado pela avenida principal da cidade. Naquele dia à tarde, fecharam a avenida principal da cidade, não passavam ali carros, a população foi chamada, e os soldados foram dar ordem de prisão ao juiz federal cristão chinês. Ele recebeu os soldados na sua casa, foi ali preso, foi ali algemado, colocaram algemas e grilhões também em seus tornozelos, e fizeram com que ele andasse até a prisão daquela cidade que ficava do outro lado da cidade. Então ele teria que passar, caminhar a pé, andar a pé por aquela avenida principal, e a ideia seria constrangê-lo, envergonhá-lo, humilhá-lo, mas especialmente intimidar um movimento cristão mais evangelizador naquela província. E um jornalista cristão estrangeiro estava presente, e ele descreveu aquela tarde. Quando eu li aquela descrição, fiquei realmente impactado. Ele disse, quando o juiz apareceu preso, algemado, com grilhões, correntes em seus tornozelos, andando devagar, ele era escoltado por 4 soldados, 2 à direita, 2 à esquerda. E ele diz, os soldados tão constrangidos e envergonhados, de estarem prendendo um homem que era reconhecidamente bom e justo naquela cidade, eles passaram e caminharam por aquela avenida inteira, sem levantar o seu rosto uma única vez. Os soldados caminharam cabisbaixos, envergonhados e constrangidos por prenderem um homem bom e um homem justo. Aquele jornalista foi além e disse, não apenas os soldados, mas a população daquela cidade, que estava ali, naquelas 2 margens daquela avenida, à medida que o juiz cristão passava, eles abaixavam as suas cabeças, envergonhados e constrangidos em ver aquela cena, um homem importante, conhecido, sendo preso e humilhado publicamente. Mas aquele jornalista, ele concluiu dizendo, a única pessoa que tinha a sua cabeça erguida era o juiz.
E não apenas ele tinha sua cabeça bem erguida ao caminhar, mas por diversas vezes naquela caminhada, ele levantou os seus braços algemados, e ele gritou em alto e bom som: eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus. Aquilo que seria um ato de humilhação, foi possivelmente a maior oportunidade para a evangelização daquele povo naquela cidade. Isso acontece quando um homem, mesmo no dia mau, na noite sombria, resolve pela força de Deus, fazer a vontade de Deus, e é coberto com a autoridade de Cristo, e o nome de Deus, ao final daquele dia, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado.